Minha saudação é com a paz do Senhor. Vamos ao livro de Ruth, capítulo 1. Vamos olhar o versículo 22. Ruth fica logo em seguida ao livro dos Juízes. Ruth, capítulo 1. Para facilitar, as irmãs podem assentar-se, que nós vamos manter essa Bíblia aberta para nós olharmos alguns versículos. Ruth, capítulo 1 e o versículo 22. Os que acharam, digam, eu achei. Assim nos diz a Bíblia. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita. Diga comigo, chegaram a Belém no princípio da colheita. Bem, meus irmãos, minhas irmãs e meus irmãos, quando eu fui informado que eu daria uma palavra para as senhoras essa tarde, eu lembrei-me do livro de Ruth. Nós temos 4 capítulos que formam a história dessa mulher, ou dessas mulheres que são mencionadas nesse livro. Então eu quero estudar de forma bem lacônica com as irmãs o tema, as perdas de Noemi. Primeiro nós precisamos avaliar que o livro de Ruth, ele é um compêndio de várias histórias. Por exemplo, nós temos nesse livro histórias que falam muito do nosso dia a dia. Esse livro vai falar sobre família, sobre perdas, sobre crises, sobre velório, sobre casamento. O livro de Ruth, ele é uma coletânea de vários assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. É um compêndio de assuntos diversos. Uma outra observação que eu quero deixar sobre esse livro é que o capítulo 1 e o verso 1, o verso 1, diz que essa história acontece no período em que os juízes julgavam. Todos nós sabemos que os juízes aparecem na Bíblia logo após a liderança de Josué. Nós temos Moisés, nós temos Josué, e depois de Josué nós temos um período em que os juízes dominavam. E eu tive o cuidado de analisar cada juiz da Bíblia, e nós chegamos à conclusão que o período dessa fome, que estabelece essa fome, foi no período em que Gideão estava julgando Israel. Então o livro começa dizendo que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome. Então esse período de fome, ele passa a ser estabelecido em Juízes capítulo 6, quando aquele Gideão, ele malha o trigo no lagar, escondendo dos midianitas. As senhoras sabem que o lagar era uma cova aonde se amassava a uva para sair o suco. E Gideão estava escondendo o trigo, escondendo o cereal. Essa palavra semente no hebraico ali é mispá, que traduzido representa todo o amanhã, toda a esperança. Então, espiritualizando, Gideão não estava guardando apenas o trigo, mas ele estava protegendo os seus sonhos, o amanhã, a bênção,
a promessa e a crença. Quando Gideão está malhando trigo, ele não está apenas guardando algo para hoje, mas ele estava escondendo dos seus inimigos as suas esperanças, a promessa, a bênção, a porta e tudo mais. Então, vamos analisar as perdas na vida dessa mulher. Seu nome, a tradução do nome Noemi, significa agradável, feliz, sorridente. A primeira perda que aconteceu na vida dessa mulher, leia comigo o versículo 1 do capítulo 1, que diz assim, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Se você quiser anotar, faça. A primeira perda na vida de Noemi, nós chamamos de perda geográfica. Por quê? Porque ela teve que sair do seu lugar. Ela saiu de Belém. Ela saiu da sua terra. Ela saiu da sua igreja. Ela saiu do convívio dos seus parentes e amigos. E para onde Noemi foi? Ela foi para Moabe. Geograficamente, Moabe de Belém, Belém de Moabe, distava-se cerca de 80 quilômetros. Não era muito longe para os nossos padrões, mas para os padrões da época era uma distância considerável. A primeira perda na vida dessa mulher foi a perda geográfica. Ela teve que abandonar o círculo de oração da igreja dela. Deu para entender ou está difícil? Ela teve que abandonar o coral. Ela teve que abandonar a escola bíblica dominical. Ela teve que abandonar os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, seus conhecidos. Ela teve que abandonar a região que ela nasceu, aonde ela foi criada. As irmãs estão entendendo o que eu estou falando aqui? Ela teve que abandonar o convívio dos vizinhos, das amigas, do chá da tarde, aquele negócio todo. Ela teve que abandonar o convívio daquela que vendia saia jeans, o sapato. Eu tenho uma esposa há 20 anos já e eu sei o que é isso lá em casa. É uma entra e sai que só Jesus sabe, né? É boticário, eu sei o que é isso. Principalmente quando é mulher de pastor, né? O pastor Carvalho, aquela coisa. Então ela teve que abandonar tudo isso e ela teve que ir para um lugar que ela não conhecia, para uma nova cultura, para uma outra língua, para um novo convívio. Só que ela não teve o direito de escolha. Diferente das irmãs que foram orientadas por Deus, Deus orientou os seus maridos, aí eu acredito que eles reuniram com vocês e conversaram. No caso de Noemi, naquele tempo, numa cultura machista, que homem que manda, que homem que governa, homem não pede conselho, quem manda sou eu, quem faz sou eu, Noemi não teve o direito de escolha, Noemi não teve o direito de escolher nada. Simplesmente Elimeleque, a palavra Elimeleque significa Deus é meu rei. Eu vou falar um negócio aqui, você vai dar glória a Deus aí, tá bom? Todas as vezes que aparecer nome bíblico, El, por exemplo, Ezequiel, Daniel, Samuel, Elimeleque, tudo isso é Deus. Deus está no nome dessas pessoas, tá entendendo? Elimeleque significa Deus é meu rei. Só que esse Elimeleque, tendo Deus como rei, ele não orou, ele não buscou a Deus. A crise chegou e ele pegou sua família e fugiu. E eu pensei muito isso ontem para dizer uma palavra consciente para as irmãs essa tarde. Não podemos fugir das crises. Nós precisamos enfrentá-las porque Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos dar vitória. Esse homem, ele pega a sua família e sai. Primeira crise, primeira perda, perda geográfica. Segunda perda, me acompanhe aí na sua Bíblia. Está no versículo 3. Diga comigo, morreu Elimeleque. Isso, gostei do ele. Olha, deixa eu falar uma coisa sobre cultura judaica.
É muito diferente da nossa cultura, porque na cultura judaica é uma cultura muito machista. Todas as irmãs sabem disso. Só que nós não podemos fugir da cultura, porque a Bíblia está impregnada de cultura judaica. Aliás, foi escrito dentro dessa cultura. E na cultura judaica o homem é muito importante. O primeiro filho tem que ser homem para ser primogênito. Quando Elimeleque vai a Moabe, eu não sei o que aconteceu, ele morre. Então agora Noemi perde o marido. Ela já tinha perdido o local, ela já tinha saído do seu local, sua família. Agora ela vai perder o marido. E a morte de Elimeleque, nós podemos dizer que ela teve a segunda perda, que é a perda o quê? Familiar. Porque ela perdeu o homem de casa. Ela perdeu aquele que ia trabalhar, trazer o sustento. Ela perdeu a figura daquele que protegia a família. E eu não estou falando da nossa cultura aqui. Eu estou falando da cultura judaica. É o homem que protege, é o homem que guarda, é o homem que acampa, é o homem que faz. Eu estou falando de uma cultura aqui que o homem é o provedor, ele leva a comida. Então, Elimeleque morre, então ela perde a figura do homem da casa. Ela perde a figura do homem que geraria, ou seja, firmeza, proteção, bem-estar, o homem que supriria as suas necessidades físicas, emocionais, sentimentais. Com a morte de Elimeleque, ela perde todas as suas possibilidades de seus suprimentos psicológicos, sexuais, espirituais, porque o homem é um homem importante na cultura judaica. Eu me lembro daquela viúva de Naim, que a Bíblia chama de viúva. Lucas não dá o nome dela, mas diz que ela era viúva, ou seja, tinha perdido o marido. E Lucas diz que agora ela perdeu o filho. E é interessante que os que levaram o marido para ser enterrado estavam levando o filho. Vejam a situação daquela mulher. Viúva hoje, eu conheço viúva que tem dinheiro, vive bem, mas viúva no tempo bíblico irá depender exclusivamente dos outros, possivelmente até mendigar. Mas a Bíblia diz que Jesus chega na hora em que o rapaz está sendo levado para ser enterrado. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que faz, Deus é um Deus que age. Essa mulher perdeu o marido, essa mulher agora perdeu a figura paterna, o homem da casa. Mas tem a terceira crise na vida dessa mulher. Leia comigo o verso 5 aí, por favor. Versículo 5 diz: morreram também Malom. Palavra Malom no hebraico é doença. E morreu depois Quilion. A palavra Quilion no hebraico é frágil. Percebam comigo. Ela sai de sua terra, perde o marido e agora perde os filhos. Ela perdeu aquilo que é doente. Deu para entender ou está difícil? E ela perdeu aquilo que é frágil. Essa terceira perda na vida de Noemi nós a chamamos de perda de continuidade. Porque na cultura judaica os filhos vão dando continuidade à família. E na cultura judaica alguém tem que ficar gerando. É por isso que Raquel, a palavra Raquel significa ovelha, ela fica tão atribulada porque a Leia, a sua irmã, que tinha olhos fracos, essa expressão no hebraico significa que ela tinha dificuldade de enxergar. Não fica zangado comigo, não estou falando que você que é Leia hoje, e nem você é Raquel, não estou falando de você, tá bom, irmã? Uma vez eu preguei uma mensagem assim, você está falando de mim, não estou falando de você, não. Estou falando da Leia da Bíblia e a Raquel da Bíblia. A Leia da Bíblia era muito feia. Porque os únicos adjetivos que a Bíblia menciona sobre ela, diz, tinha olhos fracos. No hebraico ela não enxergava direito, ela não tinha aparência. Veja os adjetivos de Raquel. Ela tinha um porte, ela bonita de aparência e tinha um porte, era uma moça bonita. Só que há um detalhe, uma gera e a outra não gera. Uma morre no 35 e a outra só morre no 35 e a outra só morre no 41. Deu para entender ou está difícil? É por isso que Raquel fica tão atribulada, pede filho, porque ela precisa gerar. Enquanto Raquel pressiona o marido, Leia está gerando. Era para você ter dado glória a Deus na segunda geração, mas tudo bem. Gerando.
Gerando. Ela está gerando. Amém. Essa mulher, a Raquel fica tão... Porque ela é a bonitinha do papai, ela é a querida do papai. Vocês sabiam que Léa viveu muitos dramas? Léa. A Léa viveu, o primeiro drama que a Léa viveu era o drama da comparação. A Bíblia compara as duas e diz, uma é bonita e a outra é feia. Está tudo na Bíblia, irmão. É só ler. Um outro drama que Léa vive, sabe qual é? É o drama familiar. Todos amavam Raquel. O pai amava Raquel, o marido amava Raquel e ninguém amava. Você já imaginou a vida de Léa, como seria? Muito difícil, porque o pai pegou e fez ela de moeda de troca. Está na Bíblia, fez moeda de troca. Passou por cima do Jacó e deu ela, toma, leva logo. Entendeu? Só que essa mulher que é rejeitada na casa, que é rejeitada na família, que é rejeitada pelo marido, que foi rejeitada pelo pai, que foi rejeitada pela irmã, ela vai gerar filhos. E ela vai gerar um filho chamado Judá. E de Judá virá quem, irmão? Glória a Deus. Essa mulher vai gerar Judá. Aí Judá vai crescer, vai se tornar uma tribo. Ele será chamado tribo de Judá. E quem é conhecido como o leão da tribo de Judá? Aleluia. Olha, irmã, eu sei que é difícil dar glória a Deus, eu também estou cheio, só Jesus sabe como é que eu estou aqui. Estou aqui, bem aqui assim, ó. Só não comi mais porque eu tinha que dar essa palavra, senão eu ia colocar mais coisas para dentro. Eu estou bem aqui também, eu queria até pedir permissão para dar uma aliviada aqui, que meu Deus do céu. Olha, e a minha mulher, quando eu desço, né, ela vai me buscar às vezes, no aeroporto, ela me olha de longe e faz assim. Mas a barriga está grande, né? Ela só olha a barriga. Essa mulher vai gerar, ela é tão rejeitada, ela vai gerar Levi. Sabe quem são os levitas? São os pastores. Então eu vou dizer algo aqui, você dá um glória a Deus aí, só as mulheres, ok? Fica na tua aí, Emerson, só as mulheres. Léa vai gerar salvação e vai gerar liturgia na Bíblia. Não, olha, preste atenção. Essa mulher é tão importante na Bíblia que se antes dela não tem pastor, antes dela não tem sacerdote, antes dela não tem levita, antes dela não tem tocador, antes dela não tem Jesus, não tem nada. A partir dela vai nascer aquele que vai morrer no Calvário e vai nos dar a vida e a vida eterna. Amém? Então, e é um detalhe. Posso só concluir um negocinho rapidinho aqui, uma costura? A Raquel da Bíblia, ela vai viver até no capítulo 35. E quando ela morre, ela é enterrada em Efrata, que é uma região de Belém, sozinha. E se você estudar a Bíblia, você verá que o Jacó lá, o Israel, né? Homem, Ra, luta, El, Deus. Homem que luta com Deus, né? O Israel lá, ele não amava Léa. Ele amava mesmo Raquel, mas ele suportava. Só que no final de tudo, quem vai acompanhá-lo? É Léa. Eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que isso vai servir para nós, principalmente vocês que moram aqui. Às vezes a gente não valoriza certas pessoas, mas são essas que nós não estamos valorizando hoje, que vão nos acompanhar até o final da nossa vida. Que às vezes a gente quer valorizar somente as pessoas hoje, agora, valoriza um, desvaloriza outro. Jacó não dava valor muito para Léa, mas quando a Raquel morre no 35, olha só, do 35 para o 41 de Gênesis, tem muito capítulo, irmão. Então, até o capítulo 48, a Léa vai ficar com Jacó, vai viver com Jacó. Então, a pessoa que Jacó não valorizava é que vai fazer chá para ele, quando ele estiver velho, vai ajudar a costurar a meia dele. Deu para entender ou está difícil? Então, aprenda essa palavra com Deus. Quando Deus quer alguém,
Talvez você esteja vivendo alguns dramas, família, igreja. Mas Deus tem um plano estabelecido, um propósito maravilhoso na sua vida. Deu para entender? Então essa mulher, vamos voltar para as perdas aqui, a quarta. A quarta perda na vida de Noemi, escute, está no verso 20. Eu tenho um negócio de te falar verso. É versículo 20. Diz assim, ó. Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado todo. Então, olha, primeira perda, perda geográfica. O verbo sair é um verbo de ação. Segunda perda, perda familiar. O marido morre. Terceira perda, perda de continuidade. Ela não teria mais neto, não teria mais bisneto. A descendência dela iria acabar. Quarta perda na vida dessa mulher. Ela perdeu a esperança. Ela perdeu fé. A palavra fé no hebraico é emuná, que significa firmeza. Quando você tem fé, você é firme. Deu para entender ou está difícil? Emuná, quer dizer, quando a Bíblia diz a fé é o firme fundamento, ele está dizendo assim, a fé é aquilo que é firme, que eu creio, eu acredito, e é a fé que nos move. Fé, todo mundo sabe que é substantivo, né? Crer que é o verbo. Essa mulher, quando volta, ela volta depois de 10 anos, ela passa 10 anos em Moabe. Ou história difícil para essa mulher. Ela vive 10 anos indo ao cemitério, porque em 10 anos ela enterra o marido, em 10 anos ela tem que enterrar o Malom, em 10 anos ela tem que enterrar o Quilion. Então, o local que Noemi mais visitava era o cemitério, compra caixão e tal. Quer dizer, essa mulher viveu 10 anos sofrendo. E esses 10 anos marcaram a vida dela. Esses 10 anos feriram a vida dela. Só que ela resolve voltar. Depois de 10 anos, ela diz, eu vou voltar. Eu não quero mais ficar aqui. E Moabe roubou minha família, minha esperança, roubou tudo. E quando ela volta, diz o texto que as suas amigas de 10 anos atrás, os vizinhos de 10 anos atrás, quando a enxergam, diz assim, Noemi, quer dizer, agradável. Ela disse, não, agradável não. Eu não sou mais aquela mulher de 10 anos atrás. Eu não sou mais a Noemi agradável que saiu esperançosa com marido e filhos. O meu nome agora é Mara. Eu sou uma mulher amargurada, ferida, porque a vida em Moabe me feriu. A vida em Moabe, ela roubou tudo que eu tinha. E agora, além de perder filhos, marido, ela perde a fé. E há um detalhe, minha irmã, onde se compra a fé quando se perde? A gente compra pão, a gente compra roupa, falta o calçar, a gente vai... E aonde? Quando falta a fé, a gente vai comprar onde? Quando vai cheia, quando ela diz cheia eu parti, dentro do contexto hebraico, ela está dizendo, eu saí aqui com malas, com roupa, com gado, marido, filhos, mudas de roupa. Agora, vazia eu voltei. Ela não volta vazia apenas de coisas humanas, ela não traz mais mala. Ela vem vazia de alma. Moabe sugou a vida dela, exauriu de sua vida toda a sua esperança. E você sabe que na cultura judaica, as irmãs sabem que quando alguém troca o nome para essa situação, significa dizer-lhes que ela está sofrendo, mas é um sofrimento terrível. Mas há um detalhe, Deus tinha um plano na vida dessa mulher. Deus queria que Jesus Cristo viesse ao mundo. Se tu não entender isso, eu vou parar. Deus queria que Jesus viesse ao mundo. E Deus tinha estabelecido lá no céu que Jesus viria de uma semente que partiria também de Ruth, chegaria em Obed, Jessé, Jessé, Davi, até Jesus Cristo, o nosso Deus. Então eu quero dizer às irmãs que as perdas, elas fazem parte da nossa vida.
A gente está acostumado só com ganhos, mas as perdas fazem parte. As perdas, elas nos ensinam algumas coisas interessantes. Mas o Deus de Noemi tinha uma promessa estabelecida em Abraão. Deus é um Deus de projetos, Deus é um Deus de planos. E tem um detalhe, eu vou dizer algo aqui, hein? Você dá glória a Deus aí. Deus vai provando Noemi até a última gota. Quando ela não puder mais fazer nada, é a hora que Ele vai agir, Ele vai agir, Ele vai agir. Então, minhas irmãs, talvez as irmãs estejam vivenciando algumas perdas semelhantes. Eu me lembro que eu fui a um evento de mulheres em Rondônia. Tem alguém de Rondônia aqui? Achei bem forte. Queremos saber o nome dele agora. Adeildo. Então tá bom. Era um evento. Qual é a região de Rondônia? Meu Deus. Já fui lá. Ai, Rondônia, eu estive agora recente na escola lá. Eu fui pregar num evento de irmãs. Rondônia tem esse negócio de eventos de estado, né, de jovens. E eu fui numa de irmãs. E a coordenadora lá, você sabe que Rondônia é um privilégio, a Assembleia de Deus é muito grande, tem muito crente mesmo. É uma bênção lá. E a irmã coordenadora disse, eu vou convidar o senhor para pregar, mas o senhor será o único homem que vai pregar. O resto é tudo mulher. Mas você tem que falar sobre mulher, aquela coisa também, levantar a moral da gente. É fácil levantar a moral da mulher, sabe por quê? Chegou um aluno comigo, negócio de teologia, né? Disse assim, pastor, eu descobri que a mulher é inferior ao homem. Aí eu olhei para ele assim, isso é mesmo? Aonde você descobriu? Ele disse, na Bíblia. Eu disse, mas aonde? Ele falou, quando a mulher vem depois de Adão. Eu disse, calma, porque Adão vem depois dos animais. Deu para entender ou está difícil? Vocês entenderam? Entenderam? Quer dizer, senão os animais são superiores ao homem, aquela coisa toda. Irmãos, escute aqui. E eu disse, eu vou te explicar algo aqui. Olha, mulherada, se tu não der glória a Deus no que eu vou falar aqui. Na cultura judaica, em português parece que dá a impressão disso, mas esqueça, vamos à cultura. Na cultura judaica, tudo que é perfeito, esperado, aguardado, apreciado, vem sempre em último lugar. Então, quando a Bíblia diz que ela vem após, no sentido de ordens, é que era o mais esperado, era o mais aguardado, era o mais... Deu para entender? Vocês querem que eu traduza um negocinho aqui, que eu já vou terminar? Olha para mim aqui. Quando Paulo diz assim, homens, amai. Isso é imperativo. Mulheres, sejam submissas. Quem não conhece o critério do grego acha que Paulo está inferiorizando as mulheres. Não é verdade. Paulo está dizendo no original, vocês são tão fortes. Não, se tu não der glória a Deus, eu vou parar, mulher. Estou colocando vocês lá em cima. Paulo está dizendo, vocês são tão fortes, vocês são tão guerreiras, vocês têm tanta autoridade. No original ele diz assim, deixem-se ser. Paulo está dizendo, use a esperteza de vocês, usem a sabedoria de vocês. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Paulo está dizendo, vocês são tão especiais, deixem-se ser, aleluia, para o bem da casa, para o bem da família, para o bem da igreja. Bem, minhas irmãs, meu tempo acabou. Noemi, eu aprendi isso quando o pastor chega,
até a mensagem some. Para quem é assembleano, Noemi perdeu, olha aqui, 1 minuto, perda geográfica, saiu, ok? Familiar, marido, Elimeleque. Continuidade, os filhos, e perdeu a esperança. Mas Deus não deixou, porque a história não termina com as suas... Calma, eu já vou terminar, irmão, calma aí. Não precisa desligar o microfone, não. Deus vai restaurar como? Quando ela volta, olha o texto que eu li aqui. Ela volta, não é no final da colheita, ela volta no princípio. Deus está dizendo para Noemi, os 10 anos em Moabe eu vou virar a página. Aleluia! Deus vai te colocar aí no princípio da colheita. Como é que Deus restaura a vida de Noemi? Deus restaura colocando-a no início. Aleluia! Quando ela ouve as boas novas, ela vem no início, no princípio da colheita. Como é que Deus começa a restaurar a vida de Noemi? Ela começa a restaurar a descendência do seu filho chamado Malom. Um filho estava enterrado, mas a Bíblia diz que há um critério de resgate do nome do filho. Vão falar muito da tua família, meu irmão. Vão falar muito bem de teus filhos. Sabe por quê? Porque Deus é grande. Como é que Deus começa a restaurar a vida de Noemi? Aí Boaz, é Boaz? Tá. Casa com quem? Com Ruth. A palavra Boaz, só para que você tenha uma ideia, significa pela força. Que maravilha. Vai casar e vai gerar um filho chamado Obed. A palavra Obed significa servo. Eu vou dizer algo aqui que se tu não der glória a Deus, está mal. Elas casam. Ela fica grávida. Ela tem um filho. E olha o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz, Ruth, capítulo 4, verso 16.